É 1887 e dois irmãos chegam em Detroit com nada mais do que suas ambições e um ao outro. Poucos anos depois, eles estão operando uma das maiores oficinas da cidade, trabalhando para o homem que mudaria para sempre o futuro da indústria automotiva, Henry Ford. Mas o que muita gente não sabe é que os irmãos foram os verdadeiros responsáveis pelo sucesso da Ford, construindo quase todos os componentes de seus veículos com a maior qualidade possível. Sem eles, o modelo T não existiria e a Ford Motor Company não seria o que é hoje. No entanto, apesar de seus feitos lendários, eles permanecem obscuros. Sua história escondida na sombra gigantesca do Sr. Henry Ford. Sua parceria com a Ford se transformaria em uma rivalidade quando os irmãos decidiram abrir sua própria empresa de carros e entrar na competição no mercado automobilístico. Em um momento, eles chegaram a ser a segunda empresa de carros mais vendidas nos Estados Unidos, atrás apenas de seu antigo parceiro e atual rival. Mas foi aí que a sorte dos irmãos acabou, deixando um legado que poucos parecem conhecer, apesar de terem seus nomes em milhões de automóveis pelo mundo. Esta é a história trágica dos irmãos Dodge, que vamos contar no decorrer dos capítulos seguintes. Os garotos pobres de Niles, na década de 1860, John e Horace Dodge, nasceram e cresceram na pequena cidade de Niles, localizada no canto sudoeste mais profundo de Michigan. Lá, seu pai administrava uma oficina junto com seus dois irmãos, onde eles construíam e mantinham motores de barco. Crescendo em Niles, John e Horace aprenderam a ser trabalhadores e nunca reclamar da situação econômica. Segundo eles, a sua infância não foi fácil. Naqueles dias, nós éramos os garotos mais pobres da cidade. Quando o frio chegava, Horace e eu éramos obrigados a andar descalços e usar roupas esfarrapadas. Nós não resmungávamos, mas tentávamos fazer a mãe pensar que estava tudo bem. Esse começo humilde parece ter unido os irmãos ruivos como parceiros, em vez de separá-los como rivais. E apesar da diferença de 4 anos entre eles compartilhavam a mesma forte iniciativa e ética de trabalho desde muito jovens, e assumiam qualquer trabalho que pudessem para sustentar sua família. No entanto, em 1882, a família Dodge teve que se mudar, primeiro de Niles para Battle Creek e depois novamente para Port Huron, após o colapso do negócio da família. Como adolescentes, John e Horace começaram a trabalhar ao lado de seu pai na Upton Manufacturing Company, que se especializava em motores a vapor e máquinas debulhadoras. Foi aqui onde os dois irmãos dominaram o ofício de um hábil maquinista e ganharam experiência inestimável trabalhando com ferro e aço. Essas tarefas rapidamente se transformaram em uma paixão para os jovens, que se apaixonaram profundamente por sua profissão. No entanto, John, o irmão mais velho, não estava satisfeito em ficar em Port Huron e decidiu que queria buscar melhores oportunidades fora da pequena cidade em que viviam. Assim, depois de completar 21 anos e com apenas 50 centavos de dólares no bolso, John arrumou as suas coisas e partiu em direção a uma das cidades industriais mais proeminentes daquela época, Detroit. A chegada em Detroit. Chegando em Detroit, em 1886, John Dodge começou a trabalhar na Murphy Iron Works, uma empresa de fabricação que se especializava em caldeiras a vapor para motores estacionários e marítimos, ganhando $16,50 por semana. Um ano depois, Horace Dodge também chegou em Detroit, e como esperado, John rapidamente conseguiu que seu irmão mais novo trabalhasse com ele, ganhando $13,50 por semana. Embora os irmãos gostassem de seu trabalho, o trabalho pesado em uma fábrica cheia de fumaça pode ter sido um fator no desenvolvimento de tuberculose por John, uma das principais causas de morte na época. O diagnóstico de John assustou a família e o deixou incapaz de trabalhar por alguns meses, durante os quais ele teria bebido grandes quantidades de remédio para se recuperar. Em particular, uma bebida chamada Elixir 130, que continha 42% de álcool.
Segundo a família Dodge, isso aumentou a sua dependência por álcool e o levou a beber muito desde então, uma reputação que os irmãos carregariam ao longo de suas carreiras. Horace, por outro lado, teve que arrumar um segundo emprego para cuidar de si mesmo e de seu irmão mais velho. Seu novo trabalho o colocaria em contato com um homem chamado Henry Leland, que mais tarde fundaria Cadillac e a Lincoln. O Sr. Leland trouxe seus altos padrões de trabalho de máquinas precisas para a cidade de Detroit, e não há dúvida de que Horace ganhou experiência valiosa em seu tempo lá, trabalhando com ele. Depois que John se recuperou da tuberculose, os irmãos concordaram em encontrar um novo emprego que fosse mais seguro e limpo, para que seu trabalho nunca colocasse sua saúde em risco novamente. Isso os levou a trabalhar na Dominion Typographic Company em 1892, que ficava do outro lado do rio Windsor, Canadá. Lá, John e Horace fabricavam máquinas de composição tipográfica e aprendiam a usar ferramentas especiais que permitiam maior precisão em seu processo de fabricação de peças de máquinas. Foi também durante o seu tempo no Canadá que os irmãos fizeram sua primeira entrada documentada na indústria de transporte, quando Horace inventou um rolamento de esferas para bicicletas de 4 pontos. Seu design inovador tinha a vantagem de não só ser livre de poeira, mas também oferecer uma viagem mais suave com o mínimo de esforço. Seguindo o sucesso de sua invenção, os irmãos ruivos se associaram a um de seus gerentes da empresa tipográfica, Fred Evans, e os três fundaram a Evans and Dodge Bicycle Company em 1897, usando seu rolamento patenteado. Esta empreitada se tornou um enorme sucesso no mercado, em grande parte graças às habilidades de vendas de Fred Evans. Ele viajava para exposições e shows de ciclismo pelos Estados Unidos, exibindo suas bicicletas, fazendo delas uma das poucas, se não a única empresa canadense de bicicleta a fazê-lo. As vendas da empresa dispararam tão alto e tão rápido que em janeiro de 1898 eles já estavam fazendo planos para expandir seus negócios em Londres, Ontário e Montreal. No entanto, a forte concorrência na indústria de bicicletas no final do século XIX ameaçaria seriamente o futuro de sua empresa. Embora os irmãos ainda mantivessem bons empregos e royalties de seu design patenteado de rolamento, eles decidiram que era a hora de sair da indústria de bicicletas e procurar uma nova e diferente empreitada. Eles venderam suas ações na empresa por $7.500, voltaram para Detroit e utilizaram o dinheiro para estabelecer sua própria oficina mecânica, que eles chamaram de Dodge Brothers, no ano de 1900. Mal sabiam eles que essa decisão estava prestes a mudar toda a história automobilística americana e o resto do mundo. Oficina mecânica dos irmãos Dodge. Na época em que abriram a sua oficina mecânica, John tinha quase 36 anos, enquanto Horace tinha 32. Os irmãos trouxeram alguns dos equipamentos mais avançados que puderam encontrar. Reuniram uma equipe de 12 pessoas e começaram a construir e consertar quase qualquer tipo de máquinas que as pessoas traziam para a sua loja, como equipamentos agrícolas, fogões, máquinas de colocação de tubos e motores estacionários. Em menos de 3 meses, eles rapidamente estabeleceram seu negócio como o melhor lugar onde se podia fazer um trabalho de máquina preciso e exato, e os clientes vinham em bando para sua loja de todos os cantos do estado. Um jornal em Detroit até descreveu sua loja como a mais bem equipada e atualizada da cidade. No entanto, apesar da boa reputação que eles ganharam, isso ainda não impediu os irmãos de enfrentarem certos problemas no início. Na época, eles geralmente lidavam com pequenas empresas e essas empresas muitas vezes atrasavam seus pagamentos, devido aos seus orçamentos limitados. Mas tudo isso logo mudaria quando os irmãos foram abordados por um homem chamado Russell Eli Olds para ajudá-lo a produzir peças para sua empresa automobilística, a Olds Motor Works. O Sr. Olds foi um dos primeiros homens a estabelecer uma fábrica de automóveis em Detroit e tinha grandes planos de distribuir seus carros para as massas. Ele criou e patenteou a linha de montagem em 1901, permitindo que sua empresa de fabricação de carros aumentasse a sua produção em grau muito maior.
Depois de ouvir falar da oficina dos irmãos Dodge, ele os encarregou de fornecer motores e transmissões para o seu modelo R, Corvette 10, que era um veículo leve, confiável e relativamente potente para sua época. Os irmãos foram capazes de entregar suas peças com ótima qualidade e no final do seu primeiro ano, o Corvette 10 se tornou um sucesso comercial, após garantir centenas de vendas, tornando-se o primeiro carro americano a gasolina a vender em números significativos. Em 1902, a produção de seus carros aumentou para 2.500 unidades, e esse impulso em seu negócio foi o suficiente para ajudar os irmãos a mudarem suas operações para um espaço maior na cidade. Sua parceria com a Olds Motor Works e Oldsmobile, como ficou conhecida mais tarde, rapidamente os tornou ricos, ao mesmo tempo em que estabeleceu como bons e confiáveis fabricantes de carros. Vale mencionar que o sucesso dos irmãos não se devia apenas aos seus talentos mecânicos habilidosos, mas também a uma combinação de trabalho duro e ótima gestão. As experiências que eles adquiriram trabalhando em várias fábricas precisas, bem como administrando uma empresa de bicicletas proeminente no Canadá, realmente lhes deram os recursos e o conhecimento necessário para administrar o negócio com eficácia. O nome da Dodge logo se tornou sinônimo de qualidade e confiabilidade, e isso os levaria a um homem que mudaria suas fortunas para sempre, e juntos eles moldariam todo o mundo automotivo. Esse homem era Henry Ford. Ford e Dodge. Em 1902, Henry Ford, com 39 anos, estava fazendo a sua terceira tentativa de lançar uma empresa automobilística, depois de fracassar em suas duas primeiras empreitadas. E ele estava procurando alguém que pudesse ajudá-lo a construir peças para sua nova empresa automobilística. E foi então que ele ouviu falar dos irmãos Dodge. Ele foi conferir sua oficina pessoalmente e depois de conhecê-los cara a cara, Henry ficou tão impressionado com o seu trabalho que imediatamente lhes ofereceu um contrato e a promessa de que os irmãos criariam mais automóveis com ele do que com a Oldsmobile poderia esperar produzir. No entanto, isso foi em 1902 e Ford ainda não era o gênio automotivo que conhecemos hoje. Ao contrário, ele tinha uma reputação de perder dinheiro, algo que os irmãos Dodge já sabiam muito bem. Sabendo dos riscos de trabalhar com o Sr. Ford, os irmãos recusaram um contrato de renovação com a Oldsmobile em 1903, que teria sido a escolha mais segura, e apostaram que sua parceria com a Ford acabaria dando certo. Para iniciar sua parceria, eles concordaram em fornecer à Ford 650 conjuntos de trem de força, que é basicamente um automóvel funcionando sem pneus, rodas ou carroceria, por $250 cada. No entanto, o Sr. Ford tinha relativamente pouco dinheiro em mãos, e enquanto os irmãos cumpriam suas entregas, Ford muitas vezes atrasava seus pagamentos, o que irritava muito John e Horace. Tanto que os dois irmãos ameaçaram em vender as máquinas em outro lugar, conforme estabelecido em seu contrato. Mas por mais tentados que estivessem, os irmãos se acalmaram e pensaram em uma maneira melhor de fazer negócio. John e Horace propuseram abater os $7.000 que Ford lhes devia e até lhe dar mais $3.000, tudo em troca de 10% das ações da Ford Motor Company, bem como todos os ativos da Ford no caso da empresa falir. Henry odiou sua proposta e tentou contra-atacar com uma oferta diferente, mas sabendo que estava sem saída, ele concordou com os termos deles e os irmãos Dodge continuaram a trabalhar como de costume. Embora seu relacionamento com Ford não tenha começado bem, ele acabou se mostrando frutífero enquanto durou. A decisão de adquirir 10% da Ford Motor Company foi uma jogada genial para os irmãos, pois eles ganharam lucros substanciais dos dividendos de suas ações, que dispararam quase imediatamente. Os irmãos Dodge também fizeram uma enorme quantidade de dinheiro fabricando os principais componentes de modelos Ford entre 1903 e 1914, incluindo o lendário modelo T. Embora Ford não fosse o inventor da linha de montagem, esse título vai para o Sr. Hansel Woods. Henry aperfeiçoou o conceito usando as plataformas móveis de um sistema transportador. Usando esse método, eles podiam produzir um carro a cada 90 minutos. Após seu lançamento, o modelo T vendeu milhões de unidades, tornando-se
e rapidamente o maior modelo de produção de carros do mundo. Tanto que em 1914 estima-se que 9 em cada 10 carros no mundo eram Fords. Os irmãos aumentaram sua rede de funcionários de 120 para mais de 5.000 trabalhadores e se tornaram efetivamente os maiores fornecedores de peças automotivas do planeta. Eles ficaram extremamente ricos, adquirindo terras, iates e mansões enormes. No entanto, enquanto os dois irmãos haviam subido na vida, ganhando lugar entre os homens mais ricos da cidade, seus pares da alta sociedade de Detroit não queriam nada com eles. Veja bem, John e Horace eram conhecidos por sair com seus funcionários depois do expediente, indo aos bares e ficando bêbados ao lado das mesmas pessoas que construíam suas máquinas. Eles também tinham fama de se envolver em brigas em bares e restaurantes locais. Isso os tornava inadequados aos olhos da elite de Detroit, e eles eram rejeitados dos clubes e sinfonias. Embora os irmãos não se importassem muito com o que as pessoas pensavam deles, eles não gostavam de serem ditados onde podiam ou não ir. Então, o que fizeram? Eles assumiram a responsabilidade financeira da Sinfonia de Detroit e se deram as boas-vindas ao seu clube, comprando gradualmente seu caminho até a classe elite. Em outra ocasião, Horace foi negado como membro do prestigioso Grosse Pointe Country Club. Em resposta a isso, ele comprou a propriedade ao lado do lugar e construiu uma mansão enorme e extravagante, com uma garagem de 12 carros voltada para o clube. Tudo em um esforço para fazer o máximo de barulho possível, incomodar os convidados e, como ele disse, fazer o clube parecer maltrapilho. Parecia que os outrora garotos pobres de Niles estavam no topo do mundo, e como milionários por mérito próprio em uma indústria em ascensão, eles não poderiam pedir mais. No entanto, eles estavam apenas começando, pois estavam prestes a realizar algo ainda maior: fundar uma das maiores empresas de carros do planeta. A Dodge Brothers Motor Company. Enquanto a parceria entre Henry Ford e os irmãos Dodge os tornou muito bem-sucedidos, era evidente que ambas as partes acabariam se separando. Ford queria se livrar dos irmãos, enquanto John e Horace também estavam cansados de trabalhar para um homem cuja arrogância e teimosia os irritavam frequentemente. Por anos, os irmãos deram a Ford sugestões detalhadas sobre como melhorar seus carros, incluindo o lendário modelo T, mas Ford se recusou a prestar atenção em seus conselhos. Ele disse-lhes para deixar o seu design em paz e se concentrar em construir peças para sua empresa, o que realmente aborreceu os irmãos. Embora eles estivessem confortavelmente ganhando milhões de dólares, sem grandes riscos, os irmãos sabiam que sua dependência da Ford acabaria se voltando contra eles mais tarde. Então, em 1913, John Dodge decidiu renunciar ao cargo de vice-presidente da Ford Motor Company, dizendo: "Estou cansado de ser carregado no bolso do colete de Henry Ford." Eles lançaram um ambicioso plano de 18 meses para restaurar suas operações e no dia 1º de julho de 1914, os irmãos lançaram sua própria empresa automobilística, a Dodge Brothers Motor Company. Horace e John gostavam de suas reputações como os dois melhores mecânicos de Michigan. Seus nomes se tornaram sinônimos de qualquer coisa que tivesse a ver com qualidade. Então não foi surpresa quando mais de 6.000 pessoas vieram ver a grande estreia do primeiro carro Dodge, o modelo 30. O novo carro Dodge vinha com um motor de 4 cilindros e 35 cavalos de potência, produzindo 15 cavalos a mais do que o Ford modelo T. E mesmo a parte de suas capacidades de desempenho, o modelo 30 também foi revolucionário em outros aspectos. Foi o primeiro automóvel com uma carroceria toda de metal. E ao contrário do modelo T da Ford, o carro da Dodge tinha um motor de partida elétrico, faróis, um sistema elétrico de 12 volts e um velocímetro. Em 1915, mais de 45.000 carros Dodge haviam sido construídos e vendidos, tornando-se o terceiro maior fabricante de automóveis dos Estados Unidos, em seu primeiro ano completo de produção. Como Ford, os irmãos Dodge não faziam atualizações anuais dos modelos, mas sim focavam em melhorias mecânicas.
E eles também adicionaram uma gama mais ampla de modelos e veículos comerciais, como carros turísticos, sedãs, roadsters de 2 lugares, caminhões e táxis. Com o tempo, eles aumentaram seu foco em caminhões e os desenvolveram para vários usos, como o modelo Dodge Panel Van. Quando alguém perguntou-lhes por que seus carros eram mais caros do que o modelo T, Horace simplesmente respondeu: "Pensem em todos aqueles donos de Ford que algum dia vão querer um automóvel." Ficou claro que a rivalidade entre as duas marcas havia começado, e a Dodge Brothers Motor Company estava em ascensão, com 72 mil veículos vendidos em 1916 e mais de 100 mil veículos em 1917. Como esperado, Ford não ficou feliz com o sucesso dos irmãos. Enquanto os irmãos construíam e vendiam seus carros rapidamente, eles ainda mantinham uma participação acionária de 10% na Ford Motor Company e usavam os dividendos dessas ações para ajudar a financiar o seu negócio. Em outras palavras, Henry Ford estava pagando diretamente pelas operações de uma empresa concorrente e ele odiava isso. Ele decidiu parar de pagar dividendos aos acionistas e usar esse dinheiro para construir uma enorme fábrica de produção, o River Rouge Plant, enquanto também dobrava os salários dos seus trabalhadores para $5 por dia e reduzia drasticamente os preços do modelo T, tudo em uma tentativa de crescer sua empresa enquanto prejudicava os lucros de seus investidores, especialmente os irmãos Dodge. Como resultado, os irmãos Dodge entraram com um processo contra a Ford e depois de 3 anos de batalha judicial, eles finalmente ganharam o caso. Henry Ford teve que pagar a eles mais de $2 milhões em dividendos atrasados, além de retomar seus pagamentos trimestrais. Frustrado com esse arranjo, Ford decidiu em 1919 comprar todas as suas ações de sua empresa, por uma soma impressionante de $25 milhões, dando a John e Horace uma enorme fortuna mais uma vez. Ao mesmo tempo, John e Horace ainda estavam desfrutando do sucesso de sua empresa automobilística. Os clientes estavam tão satisfeitos com os seus modelos de carros que os irmãos Dodge não precisavam pensar muito em seu marketing e usavam slogans simples como "Ele fala por si mesmo" ou "confiabilidade", uma palavra que foi literalmente inventada por eles. Seus veículos haviam ganhado uma reputação tão boa que em 1916, um tenente do exército dos Estados Unidos usou 3 veículos Dodge para perseguir um grupo de líderes bandidos durante uma expedição dos Estados Unidos ao México contra Pancho Villa, tornando efetivamente o Dodge os primeiros veículos militares usados pelo exército dos Estados Unidos. Isso mais tarde desempenharia um papel em sua nova linha de negócio, pois eles ganharam um contrato para fornecer veículos militares ao exército dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial, bem como chassis para caminhões e ambulâncias. Até a França contatou os irmãos para ajudar a construir mecanismos de recuo para suas peças de artilharia de 155 mm. Essas vendas militares compensaram a perda de vendas estrangeiras durante a Primeira Guerra Mundial e, mais importante, ajudaram os automóveis da Dodge a ganhar uma reputação de robustez, uma reputação que a marca ainda promove até hoje. Em 1920, os irmãos haviam transformado seu negócio na segunda maior empresa de carros dos Estados Unidos, atrás apenas da Ford, entregando mais de 145 mil veículos naquele ano. No entanto, quando parecia que as coisas maiores estavam por vir, tragédias aconteceram. O fim dos irmãos Dodge. No dia 2 de 1920, John e Horace deixaram Detroit para participar do Salão do Automóvel Nacional em Nova York. Quando voltaram de sua viagem, na semana seguinte, eles haviam contraído influenza, que rapidamente se transformou em pneumonia. Horace foi o primeiro a adoecer e John correu para o seu leito, onde acampou cuidando de seu irmão mais novo. No entanto, John também adoeceu, teve que ser confinado à cama imediatamente depois. Enquanto a saúde de Horace começou a melhorar, a condição de John piorou, deixando todos ao seu redor em frangalhos. Quando ele morreu apenas 10 dias depois, Horace conseguiu se recuperar totalmente.
mas ficou completamente arrasado com a perda de seu irmão mais velho. Em certo momento, ele foi citado dizendo: "A partida do meu querido irmão é para mim uma perda tão grande que hesito em olhar para os anos à frente em sua companhia." Horace continuou administrando o negócio, mas não demorou muito para que sua saúde voltasse a declinar. Ele se deteriorou tanto que nos meses seguintes, em agosto daquele mesmo ano, ele já não estava mais ativo na liderança da empresa, recolhendo-se, em vez disso, à sua mansão, à beira-mar, em Palm Beach, esperando descansar e se recuperar. Mas infelizmente ele nunca se recuperou, e no dia 10 de dezembro de 1920, Horace morreu de cirrose hepática, falecendo apenas 11 meses depois de seu irmão. Após as suas mortes, suas viúvas herdaram a empresa e colocaram Frederick John Haynes no comando do negócio. Frederick era em muitos aspectos o sucessor perfeito para Dodge, pois trabalhou de perto com os irmãos desde o início e tinha uma compreensão sólida de sua visão para a empresa. Sob sua liderança, eles introduziram uma variedade de novos modelos que ajudariam a aumentar as vendas da empresa, mais notavelmente se associando aos irmãos Graham para produzir caminhões pesados. Infelizmente, o tempo de Mr. Haynes como presidente foi curto, pois em 1925 as viúvas venderam a empresa para um banco de investimento por 146 milhões de dólares em dinheiro. E como resultado, Haynes foi substituído imediatamente depois que o banco assumiu a propriedade. No entanto, esse grupo de investimento não tinha nenhuma experiência trabalhando na indústria automobilística, e como resultado, a empresa Dodge enfrentou imensas dificuldades durante esse período. Esse fato ficou evidente em suas vendas, pois em 1927 elas caíram quase 40% em relação ao ano anterior, e sua classificação caiu repentinamente para 13º lugar no mercado automobilístico dos Estados Unidos. Depois disso, a empresa foi colocada à venda mais uma vez, e o Walter Chrysler se apresentou para adquirir a Dodge por 170 milhões de dólares em 1928. Sob a gestão de Chrysler, o nome de Dodge Brothers Company foi simplesmente mudado para Dodge e focou mais em veículos de baixo custo, como Ford e Chevrolet, o que se mostrou bem sucedido para o negócio. Nas décadas seguintes, a Dodge desenvolveu uma linha de carros mais potente e estilosos, e estabeleceu sua reputação como a marca de melhor desempenho da Chrysler. Modelos mais esportivos como Dodge Challenger e Charger ganharam seu lugar entre os veículos mais vendidos da empresa. Por outro lado, eles também deixaram sua marca no mercado moderno de caminhões, lançando vários modelos e uma variedade de opções de trem de força sobre a marca Ram. Esta foi a história da Dodge e seus fundadores, dois irmãos de Niles, Michigan, que ajudaram a estabelecer as bases da indústria automobilística americana e morreram tragicamente jovens no auge de suas carreiras. Infelizmente, eles permaneceram em grande parte obscuros, reconhecidos apenas pelos milhões de automóveis que carregam seu nome. Muito parecido com Louis Chevrolet, o homem que fundou a Chevrolet Motors, mas perdeu tudo e morreu sem um tostão e esquecido. Se você quiser saber mais sobre ele, basta clicar aqui e te vejo lá. Até então, te vejo no próximo vídeo. Tchau!